Amados irmãos, graça e paz, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Estamos aqui em casa, nessa quarentena aí, provocada pela pandemia. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E neste dia, nesse momento, dia 17 de maio de 2020, me apresentando a vocês, pastor Luiz Augusto Ferreira, da Igreja Batista Nova Jerusalém, na Praça do Carmo, Avenida Braz de Pina, 772. Você, se quiser, é nosso convidado para estar ali presente. E o tema que nós temos nessa tarde e noite é que a santificação deve ser um objetivo do cristão. E eu gostaria de deixar os dois textos de Hebreus 12, 14 e Gálatas, capítulo 5, o verso 1 e do 16 ao 25. Então vamos aos textos. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado, diz o versículo 15 também, de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E o texto de Gálatas, capítulo de número 5, o verso 1, que diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. E do verso 16 ao verso 25, diz a palavra: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne ou o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências ou desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amado, ser santo nos dias atuais, em meio a uma geração totalmente corrompida pelo poder do pecado, é muito complicado, pois a humanidade está sendo levada impiedosamente para a prática do mal, e isto até mesmo dentro das próprias igrejas. Porém, se o Senhor requer de seus filhos que vivam em santidade, é porque isso é possível, mesmo que para conseguir tal situação seja necessário que o cristão abra mão de uma coisa que ele aprecia.
Primeiro ponto, o que se entende por santificação? O que nós podemos entender por santificação? Então, santificação, na verdade, querido e amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, significa o processo efetuado pelo Espírito Santo no cristão, desde que esse permita, com o objetivo de torná-lo santo. Ser santo é o que, amado? Estar separado do pecado, não ter prazer no pecado. Não significa dizer que você não vai pecar mais, mas você não ter prazer em pecar. Significa também, amado, separação, segundo está registrado em 2 Coríntios 6, 17 e 18. Significa também dedicação, está registrado em Gálatas 2, 10. Significa purificação, Hebreus 9, 13 a 14. Significa também consagração, 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Então, santificação, na verdade, é você estar ao lado de Deus, estar andando com Deus, ser desejoso de andar com Deus. Isso é uma característica de quem realmente nasceu de novo e deseja agradar ao seu Criador. Segundo lugar, meu querido, minha querida, meu querido ouvinte da palavra de Deus, existe também um caminho para a santificação, que não é de qualquer maneira, não é por achar que está sendo, mas esse é um caminho traçado por Deus. Então a santificação é algo que nós alcançamos gradativamente, de acordo com o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É um alvo que Deus propôs a nós, como se fosse uma prova daquele que quer andar com Ele, para nós traçarmos e chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos. E às vezes nós lutamos contra nós mesmos, Diz o Dr. Russell Shedd que nós temos 3 inimigos a vencer: o mundo, a carne e o diabo. Então, nesse processo de santificação, nós estamos numa guerra espiritual, queridos. E Deus já determinou que nós, seus filhos, sejamos vencedores. Ele quer que eu e você, que nós sejamos vencedores. Você batalhe por isso. Deus, eu tenho propósito no meu caminhar, eu tenho propósito no meu andar, eu tenho propósito no meu conviver com as pessoas. E a Bíblia diz que quando Jesus foi perguntado como agradar a Deus, como cumprir os mandamentos, Jesus resume isso em 2 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amado, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem propósito, Deus tem desejo e nós precisamos vencer com Deus, avançar com Deus. Deus deseja que assim nós façamos, mas será que eu quero? Será que você quer andar com Deus? Será que nós estamos preparados para aquilo que Deus tem nos chamado a ser? Oi, minha gente, nele? como que vocês estão? Estamos aqui diante de um novo ano, um novo começo de ciclo. E nós, queridos, precisamos adquirir esse hábito. Então essa santificação vem com um estudo sistemático da palavra de Deus. Santificação, então, irmãos, é separar-se do pecado e voltar-se para Deus em obediência ao seu querer. O que para nós, seres humanos, é algo impossível. Eu gostaria também de estar aqui meditando com vocês, lendo mais um texto, que se encontra em 1 Pedro,
capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então somente, amado, com a identificação com Cristo em sua morte, o homem poderá alcançar condições de se santificar. Entende-se que a entrega total da vida do cristão para a santificação é um oferecimento a Deus. É um culto racional, é algo que você faz consciente daquilo que está fazendo. Não é porque alguém te motivou, não é porque alguém te obrigou, não é porque você alcançou de Deus uma visão, Deus te deu uma visão nova, uma renovação espiritual, que agora o teu alvo, o teu objetivo é agradar a Deus. E através das tuas atitudes é que você está fazendo isso. Quando nós amamos alguém, nós queremos mostrar para esse alguém que nós o amamos. Procuramos remover todo e qualquer tipo de barreira que se levanta entre nós e a pessoa a quem nós amamos, porque nós amamos. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é que eu não quero mal para mim. Você não quer mal para você de forma alguma. Você procura o teu bem. Então, assim como você não deseja o mal para si mesmo, não deve desejar o mal para o seu próximo, seja ele quem for. Isso só com o novo nascimento, amado. Então, esse aí é um caminho para a santificação. E o terceiro passo, o terceiro ponto, são passos que nós precisamos dar em direção à santificação. Primeiro passo é o arrependimento. Significa reconhecer o seu estado de pecado. Quando a gente estava lá no mundão, amado, no nosso pagode da vida, né, nos nossos bailes da vida, nós não tínhamos nem noção de pecado, o que era o pecado. Mas hoje nós sabemos que pecado é aquilo que causa separação entre eu e Deus, entre você e Deus, entre eu e o meu Criador, entre você e o seu Criador. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E Jesus veio para restaurar isso. Então o primeiro passo é o arrependimento daquilo que me afastou de Deus, daquilo que levou Jesus a ser crucificado na cruz em meu lugar, no teu lugar. Então você reconhece que o meu pecado foi a causa, foi a raiz de Jesus ter ido até a cruz para morrer no meu lugar, para morrer no teu lugar. E eu preciso crer em Jesus como meu Salvador pessoal. Aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 28, ele diz assim, ó, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então é necessário que isso seja uma realidade na minha vida e na tua vida. Segundo passo, irmão, em direção à santificação, reconhecendo sua culpa e arrependendo-se dos seus pecados, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. Isso também está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 11, versículo 2, versículo 12. 1 João, capítulo 2, versículo 2, o versículo 12. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos,
mas também pelo de todo mundo. E o versículo 12 diz assim: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Aleluia. Só Deus para fazer isso, amado. O amor de Deus por nós é tão grande que Ele passa por cima de tudo para trazer-nos a sua presença. Terceiro passo, querido, para alcançar no caminho da santificação é a regeneração. É o passo seguinte ao perdão. E assim como nós, na verdade, recebemos de Deus o perdão, Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz que sem remissão de pecados, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sabe o que é remissão? Perdão total, completo dos pecados. Você está limpo, purificado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Deus te ama tanto, amado, que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento quando nós, de fato, nos arrependemos. Ele conhece. O meu coração conhece o teu coração. Ele sabe se verdadeiramente eu me arrependi, sabe se verdadeiramente você se arrependeu. E aí o sangue de Jesus vem e nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus por isso. E aí temos a regeneração, depois desse reconhecimento de pecado, depois desse arrependimento, reconhecimento, receber o perdão de Deus pelos seus pecados, que levou Jesus até a cruz do Calvário. O terceiro passo é a regeneração. Significa mudança em todos os sentidos. Na nossa vida, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver. É um novo nascimento, é uma nova criatura. Você está sendo gerado de novo. É uma mudança de dentro para fora. Não é a nossa aparência exterior que vai mostrar que eu sou santo, que eu sou cristão. É algo que acontece aqui dentro, amado. Daqui de dentro para fora vai fluir a virtude do Espírito Santo que está plantada em nós. Recebemos o selo do Espírito Santo para viver segundo a vontade de Deus. João capítulo 15, versículo 3. Está bem estabelecido, está bem claro isso. João capítulo 15, versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, amado. Quando nós recebemos de Deus a revelação da sua palavra, ela tem um poder sobrenatural de nos purificar, de nos lavar, de nos tornar nova criatura. Então Ele nos limpa de dentro para fora. Amém? Deus nos abençoe, amado. Quarto passo, a justificação. Significa que não existe mais nenhuma acusação contra o regenerado que seja levado em conta. Colossenses capítulo 2, versículo 13, versículo 14. Veja bem o que a palavra de Deus nos revela. E nós precisamos nos apropriar do que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo de número 2, versículo 13 e versículo 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. A Universal é líder no setor de fabricação de portões e grades de alumínio. Perdoando, querido, todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que maravilha! Só o nosso Deus para operar uma maravilha dessa.
em nossas vidas. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Então o que nós precisamos fazer, amado? Precisamos tão somente nos apegar a Deus. Permitir que Deus, Ele nos sare, Ele nos cure, Ele seja glorificado nas nossas vidas. Deus é muito bom. Então eu preciso permitir que isso aconteça na minha vida. Jesus levou na cruz todas as minhas ofensas, todas as suas ofensas, todos os meus pecados, todos os seus pecados. E aquele que crê no seu sacrifício é justificado por ele. Quarto ponto, irmão, alcançando a santificação. A vontade de Deus é que nós, seus filhos, sejamos santos. No nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a parte A. O que deve ser santificado, irmão? Nós somos... o ser humano é um ser tricotômico. Significa dizer que ele é constituído de espírito, alma e corpo. O espírito, querido, é a parte do nosso ser que entra em comunicação com Deus. Antes de conhecer Jesus, antes de aceitar Jesus, esse espírito está morto. Quando nós aceitamos Jesus, ele ressuscita o nosso espírito. O nosso corpo, melhor, a nossa alma, é a sede do nosso sentimento, é onde nós sentimos as coisas. E o nosso corpo é a matéria, né? Onde está abrigando a nossa alma. Então, nós também somos considerados um indivíduo, né? Não tem duas pessoas iguais na face da Terra. Entre 8 bilhões de pessoas no mundo todo, não existe duas pessoas iguais. Isto é, nós somos um ser único. E que nada em nós atua separado. Por essa razão, tudo no homem, na pessoa, no cristão, deve ser santificado. A santificação do Espírito é com o Espírito que nós tomamos conhecimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. É com o Espírito que nós nos ligamos a Deus, que falamos com Ele, que comunicamos com Ele. A santificação da alma é necessária porque ela é a sede da nossa vontade, dos sentimentos, das emoções. Se os nossos sentimentos forem puros, as nossas ações também serão puras. Filipenses capítulo 2, versos 2 a 5, traz uma realidade sobre isso. Filipenses capítulo 2, versos 2 a 5. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que Deus quer fazer conosco. Só Deus pode fazer isso, mais ninguém. A santificação do corpo. O corpo precisa ser puro porque é o templo do Espírito Santo. Sem a santificação completa, ninguém poderá contemplar a face maravilhosa, adorada do Senhor nosso Deus. Então, amada, a santificação é diária, é contínua, um processo. Por isso que é necessário que o cristão use os meios certos para alcançar a santificação. A fim de não parecer que está correndo em vão. E o diabo vai tentar mostrar isso para você. Parece que está correndo em vão, né? Não tem o mesmo sucesso dos outros. Não alcança a mesma bênção que os outros alcançam. Então nós precisamos orar sem cessar. Precisamos ler e estudar a palavra de Deus constantemente. E precisamos estar buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmão. Então a nossa luta é constante, meu irmão. O bem e o mal estão sempre lutando, porque são reinos opostos. E um deles vai sair vitorioso. Romanos capítulo 7, ele fala alguma coisa sobre isso. E aí nós precisamos atentar qual é o propósito de Deus. Romanos 7, no verso 15, porque olha, o que faço,
não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nem bem algum. E com efeito querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Olha que situação chega o apóstolo Paulo reconhecendo a miserabilidade do seu ser. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aí ele alcança a bênção de Deus e vê, né, antevê a maravilha. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então eu preciso de uma libertação, né? O ser humano precisa disso dia após dia, né? Então alguém vai sair vitorioso, ou a carne ou o espírito. Então nós precisamos dar alimento para o nosso espírito, para que o nosso espírito vença a nossa carne. Separado do mundo, irmão. Nós somos separados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então o exercício da santidade, da santificação, exige de nós uma completa renúncia e o afastamento de toda sorte de pecado. Não posso me deixar abraçar pelo pecado. Você não pode se deixar abraçar pelo pecado. É inconcebível que um cristão que se diga santo compartilhar simultaneamente, querido, ao mesmo tempo com a desonestidade,